Amém. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Essa semana nós começamos então, vamos gravar, vamos falar sobre o poder do perdão. É o quarto estudo da série O Perfil do Cristão, que nós iniciamos agora, hoje, o poder do perdão. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor tem, semana após semana, nos ensinado, Senhor. Muito obrigado. Pedimos que nesta semana seja da mesma forma, que o Senhor nos ensine sobre o poder do perdão e que nós aprendamos a perdoar mais. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos começar perguntando, o que é a morte? Morte significa separação. A morte física é a separação da alma do corpo. E a morte espiritual é a separação eterna da alma da presença maravilhosa de Deus. Em Apocalipse 21:8 está escrito: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esta é a separação eterna de Deus, que a Bíblia chama de segunda morte. Né? Mas o que acontece quando nós recebemos o perdão de Deus mediante o sacrifício de Jesus? Eu te convido a ver em Lucas capítulo 15, do versículo 11 ao 24, que por ser um texto bem grande, não vamos ler aqui. Mas você pode consultar a sua Bíblia, e é uma passagem que todos nós conhecemos, que é a parábola do filho pródigo, em que aquele jovem toma para si, pede ao pai a parte que lhe cabe da herança, e ele parte. E ele vai viver o mundo, viver a vida, e ali ele acaba gastando toda a sua parte da herança, né, em festas, em orgias, etc., né, com mulheres, e de repente ele vê que não tem mais nada. E ele então chega à conclusão que ele deveria voltar para casa e esperando receber alguma misericórdia do Pai, e quando ele volta, ele não somente é perdoado, como ele ele é suprido de presentes que o Pai lhe dá, dando-lhe autoridade e etc. Faz uma festa para recebê-lo, né? Parábola do filho pródigo, lê lá na sua Bíblia, e você vai entender direitinho. Nós começamos ao receber o perdão de Deus, assim como aquele rapaz, aquele filho pródigo, nós também começamos a experimentar o amor de Deus, como ele experimentou o amor incondicional do seu Pai. Nós experimentamos uma vida nova, autoridade, né? Sendo a tipologia das sandálias, liberdade, comunhão e certeza da vida eterna. O perdão também precede a cura e a maravilhosa vida de Jesus Cristo. O Senhor Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esta é a vida que Cristo tem para você. Quando você abre o seu coração, o recebe como seu Salvador pessoal e
tem a ver com perdão, não somente seu, mas que você abra o seu coração para perdoar as pessoas. Mas com respeito a Jesus Cristo, o que acontece se nós recusamos o seu perdão lá na cruz? Nós continuamos impuros, separados do amor de Deus, sem vida verdadeira, sem autoridade, sem liberdade, escravos do pecado, sem comunhão com Deus, que é o principal, sujeitos a enfermidades, tormentos, em horrível expectação de juízo, como diz Hebreus capítulo 10, versículo 22. Lá o autor de Hebreus diz: aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. O que preciso fazer para ser perdoado? É a pergunta que vem a seguir. Bem, em primeiro lugar, você precisa reconhecer que é um pecador e que quer ser perdoado, como nos mostra o Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 13 e 14. Ali conta a história do publicano e do fariseu. E Jesus então diz que o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para os céus. Ele estava no templo, né? Mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Jesus diz que a esse publicano, pecador, ele desceu ali do templo justificado para sua casa. E não aquele, o fariseu que também estava lá. E lá na frente, ele dizia: ó Deus, eu te dou graças, porque eu não sou um pecador como aquele publicano. Jesus diz: porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Por quê? Como Deus vai... porque como que Deus vai perdoar alguém que não reconhece que é pecador e quer ser perdoado? A Bíblia chama isso, esse arrependimento do pecador, esse reconhecimento do pecado. Eu sou um pecador, eu estou perdido, né? Eu não quero mais essa vida para mim. A Bíblia chama isso de arrependimento. Segundo o livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, onde aparece ali o apóstolo Pedro respondendo à pergunta que lhe foi feita: o que deveríamos fazer para alcançar o reino dos céus? E ele diz: arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. As Escrituras dizem que sem arrependimento não há remissão de pecados, pois o arrependimento é o desejo de mudança de vida. A palavra para arrependimento significa mudança de pensamento, ou seja, mudança de atitude, mudança de vida. Esse desejo de de consertar tudo que estava errado na sua vida. Isso é o arrependimento. No Evangelho de Lucas, Jesus está dizendo para os fariseus: produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras, diz Jesus, surjam filhos a Abraão.
E no livro de Atos, o apóstolo Paulo diz: mas primeiramente anunciei aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e também aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Segundo lugar, meus irmãos, confessar os pecados. Quando reconhecemos a culpa e confessamos, recebemos o perdão que o rei Davi recebeu e como João ensinou. Né? No livro de Salmos está escrito: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Ou seja, reconheci o meu estado de pecado. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoaste a iniquidade do meu pecado. E 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E em terceiro lugar, deixar os pecados. Em Provérbios 28:13 está escrito: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Se quisermos ser perdoados, além de confessar, devemos ter o propósito de não pecar. Este é o ensinamento da palavra de Deus. Em João 8:11, está escrito: ela respondeu, aquela passagem da mulher pega em flagrante adultério. Né? E depois de Jesus dizer àqueles seus acusadores: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Né? E todos eles foram se retirando, foram embora. E a mulher ficou sozinha com Jesus. E Jesus perguntou para ela: ninguém te condenou? E ela respondeu: não, ninguém, Senhor. Então Jesus diz para ela: também eu não a condeno. Vá e não peques mais. Porque se aquela mulher continua na mesma vida, ela estaria sujeita a coisas até piores do que aquela que aconteceu. Devemos também perdoar. A palavra de Deus nos ensina a perdoar. O perdão que recebemos só permanece se perdoarmos os que nos ofenderam. Jesus diz assim: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, palavra de Jesus, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Isso aqui é para nós, irmãos, que já conhecemos Jesus, que estamos salvos, que um dia abrimos nosso coração, entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus, o aceitamos como nosso Salvador. E agora Ele fala para nós, sabe? Se, porém, vocês não perdoarem as ofensas dos outros, o Pai de vocês não perdoará as suas ofensas. Quando? Ao lembrar que Cristo nos perdoou. Se alguém nos faz algum mal, devemos nos lembrar isso. Não, mas Jesus me perdoou. Tão grandes pecados. Lá na cruz Ele me substituiu, me perdoou. E aí nós podemos perdoar. Em Efésios está escrito: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Assim como Deus te perdoou, meu irmão e minha irmã, assim como
o Senhor te perdoou lá na cruz, você deve perdoar aqueles que também te ofendem, aqueles que fazem algum mal contra você. Perdoar a quem? É a resposta, é a pergunta das pessoas. Então, perdoar a todos os que nos ofenderam, até inclusive a nós mesmos. Tem pessoas que levam a vida tão errada que ela acha que não há solução para o caso dela. Ela tem que primeiro se perdoar e pedir perdão a Deus. Finalmente, devemos pedir perdão e perdoar em nome de Jesus. Por quê? Eu quero deixar com você essa pergunta. Por quê? Nós devemos perdoar, né, e receber perdão em nome de Jesus. Nós terminamos esta primeira parte, então, aqui. No próximo estudo, nós vamos meditar agora nesse assunto. Por que devemos perdoar e pedir perdão? Que o Senhor te abençoe e te dê uma semana de paz, de tranquilidade, de alegria na presença dEle. Amém.